Pessoal, então hoje a gente vai entrar aí na 5, né? Que é o último do material da parte que vocês receberam sobre o plano de salvação, né? Na verdade, essa aula de hoje ela é em duas partes, né? Tem essa primeira parte, plano de salvação. O outro lado do plano de salvação está aqui. E tem uma conclusão ainda que é o estudo 7, né? Aí esses são talvez a parte mais longa, né? Mas vocês tiveram alguma dúvida na leitura dos textos bíblicos, alguma questão que ficou confusa aí para vocês? Não? Então a gente vai caminhando aqui nas perguntas e à medida que a gente foi então andando, né? A gente vai argumentando, explicando um pouco mais aqui sobre essas questões, ok? Então a pergunta 1, né? Por que Deus não impediu que o homem pecasse? Aí hoje vocês têm que falar. Até agora pelo menos vocês têm que falar. E aí? Exato, né? Isso. Deus entregou o homem a sua própria liberdade, né? Deus, enquanto Criador, ele não estava alheio à situação do homem, né? Como nós vamos ver, nós temos aqui, vamos ver mais para frente também, nós temos que entender que o plano de redenção, ele existe antes mesmo da fundação do mundo, né? Deus, ele tinha consciência que o homem pecaria. Então, quando o homem peca, Deus, ele não é pego de surpresa. E o plano de redenção não é um plano B, né? Deus criou o homem, ele pecou e agora eu tenho que arrumar aqui um plano alternativo, né? Na verdade, Deus, ele conhece o homem, ele sabe qual que é a nossa estrutura, e Deus nos entrega a nossa própria liberdade, e nessa entrega à nossa própria liberdade é que nós então caímos. Ou seja, a Deus, ele não intervém para que o homem não peque, exatamente porque nós tínhamos, né, pelo menos no primeiro momento, quando nós somos criados, o que nós chamamos de livre-arbítrio. Nós vamos perceber, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui hoje e nos próximos estudos, que nós inicialmente não tínhamos essa liberdade. Então nós éramos capazes de ir contra a nossa natureza em estado original, né? O que hoje não mais acontece. É só passar essa porta aqui para ficar um pouco, se melhora um pouco. Então o que nós vamos ver é que Deus entrega o homem ao seu livre-arbítrio, né? Ou seja, o que é um livre-arbítrio? O que vocês acham? O que é livre-arbítrio? Capacidade de escolha? Que tipo de escolha? Igual Pedro veio ali de camiseta azul. Ele escolheu a camiseta azul. Isso é livre-arbítrio? Vocês acham que sim ou não? Eu, Mas, você concorda, Pedro, com ela? Sim? Hã? Por que você concorda com ela?
Concordo, por quê? Não sei, mas eu concordo. Mas eu não sei por que eu concordo. Eu não sei por que eu concordo, mas eu tô concordando, né? Tá. Deixa eu tentar reformular para conseguir explicar melhor. Isso não é livre-arbítrio, certo? O que, que é a. Quando a gente fala de livre-arbítrio, o que nós estamos falando? Da capacidade de agir contra a nossa natureza. Então, se fosse, olha, o Pedro, não sei se foi ele que escolheu, né? Talvez foi a mãe dele que colocou lá em cima da cama e ele veio, né? Vai saber, né? Mas vamos supor que foi o Pedro que escolheu, porque ele não fala, só fica rindo. Mas vamos lá, assim, mas vamos supor. Mas foi tu que escolheu. Ah, então sucesso. Então, assim, o Pedro falou: eu tenho que ir para a igreja para abrir o guarda-roupa e pegou essa camiseta lá, né? Beleza. Isso não é uma decisão que não impacta na natureza dele, certo? Porque se ele veio de azul, mas se ele tivesse escolhido uma camiseta preta, branca, marrom, sei lá que cor, qualquer cor que quisesse, isso não ia impactar em quem ele é. Ele continuaria quem ele é. A cor de camiseta em si não muda a essência dele. Então, por quê? Quando a gente fala de livre arbítrio, ou se você quiser um sinônimo para ficar mais fácil, quando você fala de uma livre escolha, você está falando da capacidade de agir contra a sua natureza. Então, por exemplo, Adão tinha isso. Adão foi criado alguém bom. Quando a gente lê lá Gênesis 1 e 2, nós vemos que em todos os dias da criação é declarado que Deus viu que tudo era muito bom. E a gente já viu nos estudos anteriores. Então, o homem ele foi criado alguém muito bom. Então, em essência, o homem era alguém muito bom, mas ele pecou. Ele fez algo muito mal. Ou seja, ele agiu contra a sua natureza. Ele tinha uma natureza perfeitamente boa e ele tomou uma decisão que foi contra essa natureza que ele tinha. Isso é livre-arbítrio. E isso Adão tinha. Depois que o homem peca, ele perde a capacidade de livre-arbítrio. Por quê? Aquilo que Adão tinha, a capacidade de agir contra a sua natureza, ele não consegue mais. Depois da queda, o homem ele é amaldiçoado. A gente viu isso no último encontro nosso. Ele se torna pecador, ou seja, por conta da justiça retributiva, todos nós estamos debaixo da ira de Deus. E como herança recebida, todos nascemos em pecado. Ou seja, todos nós, a partir da queda, por definição, somos mal. E não conseguimos fazer o que é bom. Ou seja, a gente não consegue ter livre-arbítrio. A gente consegue ter livre agência. Que aí sim é o que o Pedro fez quando ele olhou no guarda-roupa dele e pegou a camiseta azul, né? E é o que a gente faz nos essas escolhas que são de segunda importância, que não impactam na nossa natureza. E isso nós temos. Ah, eu vou comer frango ou vou comer peixe no almoço. Isso não é livre-arbítrio. Isso é uma escolha que você tomou ali. Enfim, né? Ela é uma livre agência ou livre escolha, né? É o termo. Geralmente nos livros de teologia você vai encontrar como livre agência, né? É o termo mais comum para designar esse princípio, né? Então, assim, nós temos, naquilo que não vai contra a nossa natureza, nós temos sim escolhas. Então, a gente dentro daquilo que é a nossa capacidade, né, a gente consegue sim caminhar. Mas eu não consigo agir contra a minha natureza. Então, quando o homem peca, né, ele age contra a sua natureza. Adão tinha essa possibilidade.
né? Hoje nós não mais temos. Eu não, aí é o que a Bíblia vai nos mostrar, né? Eu não consigo não pecar. Eu posso, aí Paulo vai falar disso, né? O bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero persegue os meus passos. Exatamente essa realidade do coração caído. Eu não consigo não pecar, né? Quem fala, essa frase não é minha, né? Essa frase é de Lutero, né? É esse, eu não consigo viver plenamente livre do pecado, né? Não posso não pecar. É a realidade do homem após a queda, certo? Então, a resposta, né? A, Deus entrega o homem à sua própria liberdade, uma liberdade que nós perdemos, mas Deus entrega o homem à sua própria liberdade. Deus ele não estava alheio à situação do homem, mas em sua soberania ele permite que o homem caminhe segundo a sua própria liberdade, liberdade essa que foi perdida após a queda e nós não a mais temos, ok? E é por isso que é necessário o ponto 2. O que é pacto da redenção? Oi? Isso. Colocou nesse sentido, né? Então, o Filho de Deus se coloca em nosso lugar, né? Uma aliança entre o Pai e o Filho para que os nossos pecados sejam pagos. E é interessante a gente perceber isso, né? Um detalhe que a gente tem que perceber, porque se você se lembra, quando Deus ele cria o homem, ele faz um pacto, que a gente viu, né? O pacto das obras, né? Deus ele faz uma aliança com o homem. Então, Deus ele cria o jardim, coloca o homem, ele tem o direito de usufruir tudo ali, e Deus exige dele obediência. Então, era um acordo entre Deus e o homem criado. É o pacto das obras que Adão quebrou e que não existe mais. O pacto da redenção, que é o que nos garante a salvação, nós não somos parte nele, no sentido de termos obrigações legais. No pacto da redenção, nós somos só beneficiários. Entenderam? Então, qual que é a realidade? É um acordo entre o pai e o filho, onde o filho se entrega em nosso favor. Então, por que que o pacto diferente do primeiro pacto, onde nós éramos parte e falhamos, ele não mais existe? Por que que nós temos segurança de que o pacto de redenção ele prevalece? Que ele não vai depender de nós. Como é um acordo entre o Deus Pai e o Deus Filho, imutáveis e perfeitos, nós temos a plena convicção de que esse pacto ele permanecerá até o fim, porque quem o assumiu é perfeito. Então, Deus faz um acordo com o seu filho, Cristo toma o lugar daqueles que são os eleitos de Deus, se entrega em nosso favor e assim nós temos a possibilidade de redenção. Em essência, o pacto de redenção, né? O pacto da graça, se você, dependendo do material que você for ler, vão chamar de pacto da graça. É a mesma ideia, né? Pacto da redenção, pacto da salvação, pacto da graça. Todos eles apontam aí para essa mesma direção, né? Onde Cristo nos substitui, né? Ele toma o nosso lugar, ok? Ah, ok, então, o que é pecado, de acordo com o breve catecismo? Exato. Então, quando a gente fala de pecado, nós estamos olhando para um referencial. Nós olhamos aí para a lei de Deus, né? E toda falta de conformidade com essa lei. Então, ah, tudo aquilo que nós pensamos, falamos, fazemos, que de alguma forma fere a lei de Deus,
É o que nós chamamos de pecado. Então, pecado, ela tem um ponto de referência, que é a lei do Senhor. Por isso que pecado não é algo subjetivo, né? Ninguém aquela, vocês já ouviram aquela, é, como é que é? Ninguém pode me julgar, né? Ou só Deus vai me julgar, né? É verdade. E isso deveria encher o nosso coração de terror, né? Não sei se quem fala isso, só Deus vai me julgar, tem consciência do que está falando, mas e é uma frase verdadeira. A gente não tem aqui nessa terra, né? Não cabe a mim o juízo, não fui colocado como juiz, mas a ideia de ser julgado por Deus, segundo a sua lei, é algo muito sério. E por quê? Porque quando a gente entende que tudo aquilo que fere a lei do Senhor configura como uma transgressão, então tudo aquilo que fere a lei de Deus configura-se como pecado. E quando nós entendemos que é impossível ao homem satisfazer plenamente a lei de Deus, a ideia de que nós então somos, para nós é impossível fugir do juízo de Deus por nossas próprias forças, e nós não estamos falando de qualquer juiz, nós estamos falando daquele juiz que é o criador e sustentador de todo mundo, né? Isso deveria ser levado com mais seriedade. E talvez esse seja um dos grandes desafios que o nosso mundo ele enfrenta, porque as pessoas elas confundem liberdade com libertinagem, né? A gente tem sim, as pessoas nós temos sim uma liberdade. E Deus ele nos chamou para ser livre, né? Só que a liberdade que o ser humano ele é chamado a experimentar, eu gosto de aquela realidade. E a ideia que nós temos que entender é que liberdade não é fazer tudo o que nós quisermos. Biblicamente, não. Liberdade é viver plenamente de acordo com aquele que nos criou. Porque um peixe ele é livre, enquanto ele vive dentro do rio. A partir do momento que ele inventa que ele quer ver na terra, a partir do momento que ele inventa que ele quer ver em cima de uma árvore, isso já não é mais liberdade, porque isso vai contra a natureza dele. Nós estamos em igual situação. Se nós entendemos que nós temos um Criador e que nos mostra qual é o modo que nós devemos viver, mas deliberadamente ignoramos esse modo como nós devemos viver, nós somos igual a um peixe que quer viver fora da água. Você pode, vai lá viver fora da água. Só que em algum momento você vai ter que lidar com as consequências das suas escolhas. Isso vai gerar morte, invariavelmente, porque nós não fomos feitos para aquilo. Então, biblicamente, o pecado é exatamente esse confronto e essa quebra, né, com a lei de Deus. Então, e a gente tem que muitas vezes falar disso nos nossos dias se tornou complexo, né? Porque falar que Deus ele nos dá a sua lei, que ele nos dá um parâmetro,
As pessoas, elas têm dificuldade. Nós vivemos em um mundo que tem dificuldade com instituições e com estabelecimentos legais, padrões morais, porque parece todo tipo de instituição parece que é alguém tentando roubar a nossa liberdade, né? Porque se confunde liberdade nos nossos dias com falta de parâmetros, né? Então, para a maioria das pessoas, liberdade é isso, é não ter parâmetro. Cada um faz aí o que lhe achar mais conveniente. Mas a grande verdade é que ninguém consegue viver sem parâmetros. Até mesmo as teorias mais libertárias, né, elas vão ter parâmetros, certo? Então, vamos falar assim, né, assim, só um exemplo, né, para ficar claro para todo mundo, né? Vamos pensar assim, né? Não é o mérito aqui, então é só para ilustrar. Se você quiser conversar mais sobre isso, a gente até pode, em outro momento. Aí vamos pegar, assim, por exemplo, pegar o feminismo, né? Talvez seja uma das coisas que fica mais evidente isso, né? Inicialmente, quando a gente olha para o movimento feminista, lá no seu nascimento, inicialmente parecia algo muito positivo, certo? Ligar pela a mulher ter igualdade nas pagamentos, nos trabalhos, direitos políticos, liberdade civil. Isso em si, inicialmente, é algo positivo, certo? Porque se a gente entende que a mulher é alguém criada à imagem e semelhança de Deus e ela tem dignidade, ela tem que ser tratada como alguém que é digna. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o feminismo de primeira onda, né, que surge ali nos anos 40, né, junto com as revoluções industriais, a mulher indo para o mercado de trabalho, né, a gente vê que tem muitas coisas positivas. E, inicialmente, respeito, dignidade, valorização, direitos políticos, direitos civis. Quando a gente vai vendo as ondas do feminismo com o passar do tempo, né? E quando a gente observa aonde isso vai culminar, já ali já mais posteriormente, né? Sobretudo na terceira onda do feminismo, que é o que basicamente prevalece até hoje o modo de pensar, nós vemos que existe exatamente essa quebra. Então a mulher, ela não precisa mais ocupar o seu lugar de mulher, o conceito de feminino ele é quebrado, né? Então as instituições sociais básicas como família, maternidade, elas são simplesmente desprezadas. Por quê? Porque a mulher, né, pelo menos é o que vai se dizer, né? A mulher, ela não precisa ser definida, né? Ela escolhe ser quem ela quer. E o que que nós temos visto de consequências negativas? E entendo, isso aqui não é simplesmente achismos. Basta você olhar para a sociedade que nós vivemos, né? Nós vemos, por exemplo, uma extrema desvalorização em relação à vida, né? Com a legalização de aborto. Nós vemos um absurdo em relação a, a crianças que muitas vezes são abandonadas, ignoradas, porque muitas mulheres têm filhos, mas não querem assumir a responsabilidade de ser mãe. Um feminismo que, ao inverter e mudar o papel da mulher, impacta também o homem, e o próprio homem se esquece do seu papel e da sua responsabilidade. Então, assim, é um exemplo, certo? Para a gente perceber como que a liberdade gerou libertinagem e se faz perder todas as estruturas que inicialmente parecia algo legítimo, mas que levado ao extremo gera morte e destruição. Então, para a gente perceber que nem sempre, né, na verdade, a Escritura nos mostra uma direção contrária. Quando Deus ele nos dá um padrão, ele nos mostra instituições, ele nos dá a sua lei, é para a nossa preservação. E sempre que nós quebramos essa lei que nos preserva, invariavelmente nós estamos nos colocando em situação de risco e destruição, certo? Ok, até aqui. 4. Em que consiste o castigo na vida futura pelos pecados cometidos nessa vida?
Exato, né? E a 5, né? Porque aí a gente fica, eu já explico tudo, né? O que Jesus falou sobre inferno? Exato, né? Inferno de fogo, né? Mateus 5, fogo eterno, Mateus 18, castigo eterno, Mateus 25, fogo que não se apaga, Marcos capítulo 9, né? Aí qual, só para os irmãos terem a ideia, né? Geralmente a palavra que é usada para escrever o inferno, ela era muito comum no mundo grego, né? Essa ideia de um fogo que nunca se apaga, nunca se exaure, no mundo antigo, sobretudo em algumas localidades do mundo grego, era comum que não se tivesse, né, a ideia de, só para os irmãos, a ideia de aterro sanitário, tratamento de lixo é algo muito novo, né? É algo das nossas culturas, né? Via de regra, as culturas antigas, elas tratavam os seus resíduos queimando. Então era muito comum que próximo às cidades houvessem grandes buracos, valas, onde eram jogados ali o lixo do dia a dia, restos de animais mortos, né, carcaças de animais, indigentes, pessoas que morreram no meio da rua, ninguém sabia, ninguém reclamava, se jogava tudo nessas valas e tudo isso era queimado. E era muito comum em cidades onde tinha um fluxo maior, que por conta da grande intensidade de coisas que eram constantemente jogadas ali, sempre houvesse fogo. Por quê? Porque você ia alimentando esse fogo com mais lixo e era um fluxo tão intenso que esse fogo nunca se apagava. E é exatamente essa ideia que Jesus está usando aqui. É de um lugar de descarte, um lugar reprovado, nojento, lugar para se jogar lixo, onde isso aí é consumido sem parar. Né? Então, a imagem que Jesus usa para. Por isso que a gente tem essa associação com a ideia de fogo, né? Porque exatamente por conta do contexto cultural mesmo. Era o jeito comum de você fazer essa limpeza, né? Você tratar aquilo que era desprezado, né? Porque, via de regra era queimando. Então Jesus ele traz essas imagens, né, de um fogo eterno, um fogo que não se apaga, exatamente se referindo muito a esses lugares que eram comuns para se tratar ao descarte de lixo. Então, só para os irmãos terem ideia, que Jesus aqui está falando de um lugar que é desprezível. É um lugar que, né, não tem nenhum tipo de beleza, nenhum tipo de. Quem que deseja ir para um lixão, né? Então, assim, a ideia é exatamente essa: é um lugar salubre, não um lugar. Ninguém deveria querer estar lá, né? E a ideia que nós temos a partir da Escritura é que esse é um lugar de sofrimento eterno. Para aqueles que não confessam o nome de Cristo como Senhor, a promessa, né? A terrível promessa é de um sofrimento eterno, certo? Até aqui. Ah, a 6 é de completar, né? Então, Jesus ofereceu ao Pai, viveu uma vida e se entregou à morte na cruz e pelo contrário, entregou-se para a nossa salvação, ok? Então, isso aqui é exatamente reforçando aquilo que a gente viu, né? Jesus, ele, ele ocupa substitutivamente o nosso lugar, vive uma vida perfeitamente santa, se entrega em uma cruz em nosso favor e livremente se entrega para que nós pudéssemos, né, ter aí a salvação e a vida eterna, né? 7. O que é arrependimento? E aí, o que é arrependimento?
Sim. Qual que é a diferença entre arrependimento e remorso? Ó, vamos supor assim, olha, só para a gente entender biblicamente a profundidade do que significa se arrepender, né? Vamos supor que você fez alguma coisa, né? Enfim, e você vai ter que lidar com as consequências disso, né? Então, vamos supor assim, né? Você é casado, né? Você teve lá um dia difícil, teve uma discussão, você se irritou em casa, gritou lá com o seu marido, com a sua esposa, né? Saiu de si, ficou irado, enfim, né? Aí você foi trabalhar, ficou pensando nisso, não, eu gritei, né? Fiz errado, não deveria ter feito isso. Aí você chega em casa, conversa, né? Fala assim, não, me perdoa, eu perdi a cabeça, né? Na hora, não deveria ter agido assim, não deveria ter me portado assim. Enfim, vocês conversam, pedem perdão pro outro e a vida segue, né? Passa daí alguns dias, acontece a mesma situação e você reage do mesmo modo. Ah, isso não é arrependimento. Isso é no máximo um remorso. Por quê? O remorso ele é motivado pelo medo das consequências. Então, assim, você foi lá, você tem medo, né? Usando esse exemplo que eu coloquei. Você sabe que se você ficar indisposto com o seu cônjuge, aquilo ali vai trazer problemas maiores. Então você tenta ali se resolver para minimizar e permitir uma convivência familiar mínima. Então, por medo das consequências, você vai ali e se resolve. Só que quando você é exposto à mesma circunstância, ao mesmo ambiente, ou algo semelhante, você volta a cometer o mesmo pecado. Então, isso não é arrependimento, isso é no máximo remorso. Por medo das consequências, a gente muda o nosso comportamento. A Bíblia não nos chama a remorso, porque se a gente está mudando por medo de consequências, a nossa motivação ela está no lugar errado. O chamado da Escritura é um chamado para nos arrependermos. A ideia que a gente, biblicamente, é que a gente reconheça o nosso erro e entenda que eu tenho que mudar não porque isso vai trazer consequência A, B ou C, mas que eu tenho que mudar porque isso não deve ocupar um coração onde Cristo reina. É um comportamento incompatível com a imagem de Cristo. É um comportamento incompatível com a lei de Deus. É um comportamento incompatível com quem eu quero me tornar quando eu olho para a Escritura. Isso é arrependimento. Então, remorso é quando a gente é motivado por medo das consequências. Pode gerar uma mudança momentânea, mas via de regra ela não é duradoura. Porque quando a gente percebe que as consequências não vêm, a gente tende a repetir o mesmo comportamento. Porque a gente vai ali, dá ali uma aplacada, as consequências não vieram, e quando eu tenho oportunidade eu faço de novo, porque eu sei que dá para remediar de novo e seguir o barco, né? Arrependimento não, a gente entende, então por isso que é essa ideia, né, de um julgamento sobre si mesmo, ou seja, eu percebo o meu coração, eu percebo a minha rebeldia, eu reconheço que tem alguma coisa que não vai bem e isso tem que ser mudado, porque eu preciso me tornar mais parecido com quem Cristo é. Isso, né? Aí esse processo de arrependimento leva ao processo de santificação, né? Remorso não. O remorso ele não gera santidade. Ele gera, igual eu falei, gera no máximo e talvez uma situação momentânea. Mas o arrependimento, né? Ele sim gera vida espiritual, certo? Ok. E o que implica a fé em Jesus Cristo?
Isso. Então, essa renúncia, né? Entrega e a convicção de que Cristo é o único que pode nos salvar. Então, perceba que fé em Cristo é exatamente essa fé que entende a nossa incapacidade. Então, a ideia de renunciar, eu tentar alcançar a salvação por minhas obras, porque por mim mesmo eu não vou alcançar, é a ideia de me entregar plenamente a Cristo, crendo que Ele é suficiente para nos salvar, nos purificar dos nossos pecados, transformar a nossa vida. É a ideia de que se a minha fé está alicerçada em Cristo, eu posso ser completamente transformado pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua fidelidade, né? Então, fé em Cristo implica exatamente em eu reconhecer a minha incapacidade, eu reconhecer que eu não consigo e colocar toda a minha confiança, toda a minha esperança, todas as minhas, né, expectativas em Cristo, reconhecendo que Ele é suficiente. Não precisa de mais nada além dele mesmo para que a salvação possa ser gratuitamente dispensada sobre nós. Certo? Até aqui, ok? E por que que o cristão verdadeiro ele tem que ser membro de uma igreja? Por que que a gente tem que ser membro de igreja? Então, testemunho, vida coletiva, fortalecimento espiritual, você colocou o quê? Fortalecimento espiritual, né? Ah, primeiramente, é, o cristão tem que ser membro de igreja porque Cristo mandou. Assim, antes de... Hã? É, assim, mas a resposta de vocês não está errada, né? Só quando a gente olha para a escritura, né, nós vemos que existe ordens bem claras nesse sentido, né, de não deixar de congregar, né, Hebreus vai falar isso literalmente, né, não deixarmos de congregar, como é costume de alguns, né, então a escritura ela é bem explícita nesse sentido. E nós temos que entender também que a igreja, enquanto instituição, ela é necessária para caminhar. Eu gosto muito de um exemplo, né, assim, né, infelizmente ele era presbiteriano, né? Caiu. Eu acho que o Caio Fábio, né? Talvez os irmãos aí que são mais antigos aí de vida cristã conhecem, né? Ele era um nome muito proeminente na Igreja Presbiteriana do Brasil, até ali os anos 90, né? Onde ele, enfim, né, teve algumas questões pessoais e acabou deixando a Igreja Presbiteriana. Só que ele é um proeminente líder religioso, né? E sempre foi, né? Ele começou um movimento anti-igreja, né? Hoje sim, né? E ele começou um movimento que ele não começou na verdade, ele apenas trouxe isso, né? Isso é um movimento que começou fora do Brasil, mas ele foi o precursor dessa ideia no Brasil de que a gente não precisa ter igreja para ser crente, né? A gente não precisa de ter igreja, instituição. A gente é crente na nossa individualidade, né? Na nossa casa. E a gente brinca, né? O Caio Fábio ele conseguiu ser o fundador da primeira igreja para quem não gosta de igreja, né? Porque o movimento dele, com o crescimento, ele foi naturalmente se institucionalizando. Tanto que hoje existe, né? Um movimento ligado à figura do, né? Não é tão expressivo assim, mas tem esse movimento que acabou sendo um movimento institucional. Por quê? Porque é natural. A igreja, o próprio Cristo, quando a gente observa como ele ordena que a vida cristã caminhe, a gente percebe que as instituições elas são necessárias. Nós temos a instituição de oficiais, né, os diáconos, os presbíteros, a liderança religiosa, a vida comunitária, a comunhão dos santos, o partir do pão, quando o corpo de Cristo se ajunta. Então percebam que a própria Escritura, na, na vivência da igreja,
ela caminha em coletividade. A instituição, ela é inevitável. É inevitável que a igreja ela se torne uma instituição, né? O que nós temos que entender, então, e sermos honestos, é que essa instituição ela tem um propósito. Aí nós entendemos exatamente isso que os irmãos colocaram. É na igreja onde nós nos reunimos e temos a oportunidade de aprender. Quando a gente olha para aqueles que estão, né, que foram preparados, que têm uma caminhada e que têm capacidade de nos ensinar, na vida coletiva, na oração pelos outros, na comunhão com os irmãos, nesse aspecto comunitário, fortalecimento da fé, o aprendizado, tudo isso é possibilitado quando nós congregamos. Então, a, a, muitas vezes nós vemos pessoas que demonizam a igreja enquanto instituição, né, que tem essa relutância na igreja enquanto instituição, mas o que nós vemos é que uma igreja saudável é uma bênção. Ela pode ser uma bênção no ensino, no aprendizado, no aconselhamento, no fortalecimento daqueles que precisam. Então, a igreja, ela precisa sim existir na vida do cristão, deixar de congregar, ou seja, deixar de fazer parte do corpo de Cristo. É, é tanto uma rebeldia contra a palavra de Deus, bem como é nós sermos enfraquecidos na nossa caminhada. Vai ser muito mais fácil você caminhar quando você tem. É muito mais fácil a gente caminhar quando nós temos pessoas ao nosso lado que estão caminhando no mesmo propósito, tendo a mesma fé, aconselhando-nos mutuamente, ensinando uns aos outros, orando uns pelos outros. Então a igreja ela é necessária. E é por isso que todo que se diz cristão precisa estar ligado a uma igreja, né? E não no sentido simplesmente ter o nosso, e a gente tem que entender aqui, né? Fazer parte de uma igreja não é ter o nosso nome no hall de membros, certo? Ter o nome no hall de membros é muito fácil. Quando a gente fala que nós temos que ser parte da igreja, eu estou falando de fato viver a vida comum da igreja, certo? Então, não é simplesmente, não, eu estou ali arrolado no hall de membros da terceira igreja de grupo, da terceira presbiteriana de Grupi, né? Não, é a gente fazer parte dessa vida comunitária. É fazer parte das reuniões, fazer parte dos momentos, é estar em comunhão com os irmãos, é ter intencionalidade, ter vida de comunhão, certo? Então a gente precisa, e nós temos que ser intencionais nesse sentido, certo? Nós devemos, né, buscar os irmãos, né, ou se deixar ser buscado, né, ou seja, ter essa abertura para a vida comunitária, para a comunhão, para essa união que é tão benéfica e que a palavra de Deus nos ensina tão claramente, ok? E por fim, né, a última aí, quem aceita Jesus como Salvador e Senhor pode ter certeza da sua salvação? Certeza. E aí, dá para ter certeza da salvação? Sim. Por quê? Hã? Olha só, tá certo, só para a gente entender a lógica. O que é necessário para sermos salvos? A gente já falou disso aqui agora, tá aí para cima. O que é necessário para nós sermos salvos? Hã? Isso. Então, crer que Jesus é o único suficiente Salvador. Olha só, o pacto da redenção, que é o que nos garante a salvação, que foi o que eu coloquei, a gente falou lá em cima na pergunta 2, é um acordo entre o pai e o filho, certo? Então, o filho é perfeito, o pai é perfeito, então eles não vão falhar. Então a gente pode ter a segurança de que eles não falham, primeiro ponto. Se o que me garante a salvação não sou eu mesmo, mas é
a fé em Cristo, e se eu entendo que nem a fé que eu tenho é minha, mas é um dom de Deus, a gente vai ver isso lá em Efésios 2, os versículos 8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Ou seja, a aliança que me dá a salvação depende de Cristo. Quem morre numa cruz é Cristo. Quem me dá a fé é Cristo. Quem abre a porta para a salvação é Cristo. Tudo que é necessário para a salvação não depende de mim. Tudo que é necessário não depende de mim. É 100% obra de Cristo. Não é minha obra. Se dependesse 1% de mim, eu poderia ter todas as dúvidas do mundo. Porque naquilo que dependesse de mim, eu ia falhar. Mas como ela não depende em nada de mim, a única coisa que eu contribuo para a minha salvação é com pecado, o restante não depende de mim, a gente pode sim ter segurança. Porque aqueles que são eleitos, e a gente vai. Por isso que eu falei que vocês iam chegar na parte difícil, né? É da agora para frente que o negócio vai ficar bom. Que é agora, aí a semana que vem a gente vai ver isso bem mais a fundo. A gente vai começar a entrar em predestinação. Exato. Aí isso aí é semana que vem. Você segura as pontas aí. Não, você segura aí. Você não entra nisso aí agora, não, que você é pra semana que vem. Mas a gente vai ver isso aí. Isso aí é a partir dos próximos. Semana que vem nós vamos ver isso aí. Semana que vem a gente entra nessa polêmica aí. Mas, então, todas essas questões, como não depende de mim, eu posso ter segurança. Porque não é o meu esforço, não é o meu mérito, não é a minha capacidade, não é a minha. Pastor, então eu posso viver do jeito que eu quiser. Vamos meter o louco. Porque não depende de mim, depende de Cristo. Aí na semana que vem nós combate essa heresia que você tem na sua cabeça aí, se você pensa assim. Mas assim, assim, né? Porque Paulo vai falar disso lá em Romanos 6, né? Porque se a gente vai lendo Romanos 5, o argumento de Paulo em Romanos 5 é exatamente isso, né? Ele vai comparar Adão e Cristo e mostrar como Cristo é superior e suficiente para nos dar salvação. O argumento básico de Romanos 5 é esse. E ele passa para Romanos 6 e ele vai falar exatamente assim, como então viveremos nós, né? Será que eu vou pecar? Porque já que se a salvação não depende de mim, é pela graça, quanto mais eu pecar, mais graça, certo? Era o pensamento que aparentemente os romanos tinham, né? Ou pelo menos poderiam ter. Aí Paulo diz assim, olha, de modo nenhum. Como é que nós viveremos para o pecado, nós que para ele já morremos? Aí Paulo vai argumentar no capítulo 6 exatamente essa tensão. O fato de eu ser salvo pela graça e não residir em mim os méritos não é um salvo-conduto para uma vida de libertinagem. É o que ele vai argumentar no capítulo 6. Ele mostra a suficiência e supremacia de Cristo, e depois mostra no capítulo 6 a necessidade de uma vida de santificação e transformação. Essas duas coisas elas caminham lado a lado. A santificação, sim, é um processo onde nós tomamos parte. Então, nisso nós temos, sim, até a santificação é por força do Espírito Santo, a gente crê nisso. Mas nesse processo nós somos aperfeiçoados. Mas na obra redentiva nós somos apenas beneficiários. Nós não somos aqueles que ativamente conquistam a salvação, certo? Mas isso aí, semana que vem e na próxima, a gente vai gastar bastante tempo nisso aí, que é só agora a gente vai se gastar nesses assuntos aí nos próximos estudos, né? Da agora para frente só piora. Hã? A semana que vem talvez seja um pouco mais longo do que esses últimos, né? Mas Deus há de nos dar graça. Ok? Até aqui tranquilo?